Gostaria que os amados, em Juízes, capítulo 1, versículo de número 7. Eu vou falar rapidamente, não vou demorar na minha fala, sobre ministério mutilado. O verso 7 diz da seguinte maneira: Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Amém, amados. Tome o assento, por gentileza. Para a gente extrair a ideia do que houve, eu vou ler o texto em hebraico, para a gente fazer uma exegese correta daquilo que o escritor quis dizer para nós. Vayomer Adoni-Bezeque, Shevim melachem, berot yadeken, velagen metzalim, chau metelei tashat, viagelim, yatzetken lishamel Elohim vayehu, Yerushalayim vayamat avtshan. Senhores entenderam? Amém. Disso tudo eu quero que vocês guardem a palavra berot. Berot. O que Adoni-Bezeque fez a esses reis foi um processo de berot. Agora entendamos a palavra Adoni-Bezeque, Adoni, Senhor, e Bezeque, raios. Então esse rei cananeu, à época, ele era conhecido como aquele que era o luminoso. Ele era tratado como o luminoso. A palavra Adoni-Bezeque, ou Adoni-Bezeque, ela é a mesma raiz etimológica da palavra Eilel ben Shakar. A palavra Eilel ben Shakar é onde a gente extrai a palavra estrela da alva, ou estrela da manhã. Então aqui estou falando no campo da simbologia de uma hipérbole, que esse personagem chamado Adoni-Bezeque ou Adoni-Bezeque, ele carrega consigo a mesma etimologia de uma alusão a Lúcifer, alusão a Satanás. Então, dentro do campo da tipologia bíblica, estou falando de um personagem que personifica de maneira tipológica o inimigo das nossas almas, o inimigo da nossa vida e o inimigo do nosso ministério. Adoni-Bezeque, o Adoni-Bezeque. E este homem, ele tinha uma prática com ele tinha uma praxe, ele tinha um modus operandi na sua vida. Como bom guerreiro, como bom capitão, como bom roche, cabeça que ele era desse exército, a prática dele era o seguinte: a quem nós vencermos, a quem nós exterminarmos enquanto exército, enquanto nação, não toque nos príncipes, não toque nos reis, não mate eles, não extermine eles, mas façam o seguinte: eu quero que vocês mutilem os dedos polegares das mãos e os dedos polegares dos pés. Permita-me, os senhores, permita-me esse tão magno plenário. O nosso inimigo está de olho nos nossos polegares, quer sejam das mãos, quer sejam dos pés. Assim como a objetivação, assim como o desejo de Adoni-Bezeque na época era processar dessa maneira os reis, os meleques, que eram vencidos, é o mesmo processo que Satanás deseja contra a igreja de Deus e em principal
os seus ministros, aqueles que são soldados de frente, aqueles ministros que, segundo a palavra grega, são aqueles que remam no porão, para que este grande barco chamado igreja não chegue até o porto seguro chamado céu. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus nesta manhã. Contra ti não vale encantamento, contra ti não vale adivinhação. O que Deus abençoou, ninguém vai amaldiçoar. O que Deus te deu, ninguém vai tomar. Praga nenhuma chegará na sua tenda. Ainda que 1000 caia do teu lado, 10.000 à sua direita, você e a sua casa não serão atingidos. Mas por mais que a gente creia, por mais que a gente absorva essas verdades neotestamentárias da palavra, da proteção que temos em Deus, o intuito do nosso inimigo, o intuito desse Adoni-Bezeque atual, é mutilar, é exterminar, é desautenticar o ministério que recebemos do Senhor desde o ventre da nossa mãe. Aí me pergunto, eu acho que se torna fácil a interpretação textual do texto, esse berrot que Adoni-Bezeque quis fazer, essa mutilação, esse berrot que é essa descaracterização de um guerreiro, de um príncipe, é o mesmo intuito que ele tem acerca do seu ministério, acerca do meu ministério, da nossa vida, e da nossa chamada, e por que não dizer da nossa vocação. Por que tirar polegares das mãos? Porque se você não tem polegar na mão, você não tem poder de segurar na sua mão absolutamente nada. Se você não tem polegar na mão, a primeira coisa que você vê num príncipe mutilado, sem esse polegar, claro que eu falo no âmbito espiritual, é que é o seguinte: a partir de hoje, já que você perdeu o teu polegar, você não segura mais espada, você não guerreia mais, você não luta mais. Ou seja, se você não segura mais espada, você se torna agora um guerreiro imprestável. Porque a grande arma que esses príncipes têm, esses guerreiros têm, é a habilidade de segurar a espada na mão. E a cada dia, a intenção do diabo é tirar a espada dos guerreiros de Deus que estão na igreja. Eles querem tirar a nossa espada, eles querem tirar a Bíblia de nossas mãos. Não esses dias. Eu acho que os senhores sabem, um grande líder cristão se levantou dizendo que a Bíblia, a nossa espada, ela precisa ser ressignificada, ela precisa ser atualizada. Ressignificada por quê? Porque ela está atacando, segundo ele, as minorias. Agora eu evoco uma palavra aqui de John Wesley, lá do século 17, que dizia: aquele que não foi mudado pela Bíblia é aquele que quer mudar a Bíblia. E aquele que entende que a Bíblia não precisa mudar absolutamente nada, quem tem que se adequar a ela sou eu, leitor da Bíblia. Evidentemente que ela não precisa ser mudada em absolutamente nada. A espada não vai ser tirada da nossa mão. Deus vai preservar os nossos polegares espirituais. E a cada dia nós vamos empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tirou os polegares, o que é que você perde? Você perde a sua identidade. Matéria fácil, todos sabem que nós temos aqui no nosso polegar algo chamado impressão digital. Segundo a história, já viveu nesse planeta 25 bilhões de pessoas. E dessas 25 bilhões que já viveram no planeta, 8 bilhões e meio estão vivas. E nasce a cada 5 minutos 115 mil pessoas no mundo. Todas nascerão, e todas que estão vivas, elas só tiveram nesse planeta uma única identidade identificável, que é o seu polegar.
Não tem ninguém parecido com ninguém. O que é meu ninguém toma, o que é teu ninguém vai tomar. Não adianta invejar, não adianta querer surrupiar o que é do próximo. A tua identidade é única e intransferível. E se eu tenho essa identidade, a forma com que eu sou conhecido, a forma com que eu sou marcado, se perdemos a nossa identidade, nós perdemos a forma com que nós sempre fomos conhecidos. Eu vou dizer algo aqui, não me julguem. Eu vou dizer algo aqui, não me critiquem. Eu estou há 50 anos na Assembleia de Deus. Eu fui pastoreado 40 anos por um dos maiores homens de Deus que já viveram nesse país, da Assembleia de Deus, pastor José Pimentel de Carvalho. Eu nunca perdi um culto da terça-feira na igreja sede de Curitiba. Eu amava quando o pastor José Pimentel pregava sobre identidade, a forma com que a igreja sempre foi conhecida. Aquele homem que morreu com mais de 90 anos, com 80 anos de crente. Ele sempre dizia aos seus obreiros, aos jovens, aos obreiros mais antigos, dizendo-lhes: olha, nunca perca a identidade que Deus nos deu. E qual é a identidade, pastor Pimentel? A identidade que nós nascemos do fogo, vamos permanecer nesse fogo. A identidade que a gente crê em milagre, vamos crer nos milagres. A identidade que a gente profetiza, vamos continuar profetizando. A identidade que Jesus é o Senhor da igreja e permanecerá ainda como o Senhor da igreja. Mas a cada dia, vamos ser sinceros, vamos fazer uma introspecção pessoal. Me parece que a chama Brasil afora. Eu não vou falar aqui do sul do Brasil, serei suspeito se eu falar. Mas às vezes, quando eu estou dando aula de escola dominical na minha congregação, quando eu estou ensinando um seminário que eu sou diretor ali em Araranguá, eu sempre falo que me parece que as melhores igrejas do Brasil é norte e nordeste desse país. O sul está pedindo socorro, as escolas dominicais estão vazias. Me parece que um pragmatismo materialista entrou lá embaixo, na ponta do país. E digo isso aqui sem medo de crítica, eu sei do que é que eu estou falando. Ontem eu mandei foto aqui da convenção, o pessoal ficou admirado. Meu Deus, numa quarta-feira, a igreja lotada ainda. Pois bem, se vocês quiserem aprender o que é isso, venha para o Maranhão, venha para o norte, venha para o nordeste. Eu louvo a Deus. Isso aqui não é capacismo e nem jogar confetes no auditório, mas eu observo que essa identidade, ela ainda não foi tirada desta igreja e vai permanecer dessa forma, para a glória e louvor do nome de Jesus. Mas mesmo assim, pastor Hildo, eu tenho percebido que devagarinho a identidade assembleana, coisa de 111 anos de história, me parece que ela está se perdendo com o tempo. Eu conheço um irmão ali no Pará, ele tem 84 anos de crente. E eu me atrevi a perguntar para ele como era um culto na nossa igreja há 70 anos atrás, há 60 anos atrás. Ele me disse o seguinte: olha, Godoy, o culto mais cheio na época era o culto da segunda-feira. O que era, pastor? Era o culto que começava às 8, mas às 6 os crentes chegavam, porque se chegasse mais tarde, ninguém entrava, porque a porta era fechada. Que culto era esse? Era o culto de joelho, era o culto de oração. E pasme os senhores, esse tipo de culto, em muitas igrejas do Brasil afora, não existe mais. A casa de oração não é mais casa de oração, se tornou casa de negócios. Me parece que o povo não ora mais.
Ele chegou a me dizer o seguinte, que nesta época, quando as crianças aprendiam a falar, Jesus já batizava elas com o Espírito Santo. Era lindo de se ver gente de 3 anos, 4 anos de idade, andando pelos corredores, botando a mão na cabeça de crente e entregando revelação e profecia. Me parece que a glória estava mais latente nesta época, e com o tempo essa identidade foi embora. Mas eu me atrevo nesta manhã a levantar a mão ao santuário de Deus nesta manhã e pedir para Ele: Senhor, renova a identidade da igreja brasileira, acende a chama